Faltam exatamente 7 semanas para a prova da Polícia Penal de Goiás. Estamos em clima de reta final. São 1.600 vagas em jogo e você não pode errar neste momento. O que você vai fazer a partir de agora? Você que estudou e você que não estudou, agora não tem mais jeito, você tem que mudar completamente a forma que você vai enxergar tudo isso aqui a partir de agora. E a primeira coisa que você não pode vacilar de jeito nenhum é não olhar para a estrutura de prova. Cara, por mais que tenham 30 questões de conhecimentos gerais e 50 questões de conhecimentos específicos, você precisa olhar para essa coluna aqui de pontuação por questões. Pelo amor de Deus, olhe para isso aqui, veja que cada questão de conhecimentos específicos vale 3 vezes o número de cada questão lá dentro dos conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais, apenas 16,66% da prova. Conhecimentos específicos, 83,33%. Isso aqui significa que essas disciplinas aqui em amarelo, elas são muito mais relevantes na hora da sua prova. Então, não estude essas disciplinas aqui em amarelo na mesma proporção do que essas disciplinas acima. Por mais que você seja uma pessoa que tenha muita dificuldade em português, por exemplo, nesta prova em específico, por mais que português tenha 10 questões, o português ainda assim vai valer menos do que uma disciplina como o direito penal, que pode ser que na hora da prova venha menos questões, mas ainda assim o direito penal, tendo menos questões, vale mais pontos que a disciplina de português. E é claro que esse aqui é apenas um exemplo que eu estou trazendo para você, e se você já estava estudando para a Polícia Penal e não estava adotando ainda esse critério de distribuição, que é lógico, até porque é previsto no edital e é assim que vai ser cobrado na sua prova, você deve imediatamente voltar o seu estudo para essas proporções aqui. E esse momento aqui de reta final é o momento que você precisa ser extremamente seletivo. Você não deve ficar se importando tanto com aqueles erros secundários que você estava cometendo, porque é o momento de fazer 80-20, é o feijão com arroz. É literalmente seguir a matemática e seguir onde os números apontam. Então, se no momento você não está dando mais atenção para os conhecimentos específicos com relação aos conhecimentos gerais, infelizmente você está indo contra o edital, contra a matemática e contra a própria lógica. Bom, e a gente já percebeu aqui que a estrutura de prova é essa, você não tem o que fazer. É isso aqui e pronto, você vai precisar dar mais atenção para as específicas. Agora vamos lá. Vídeo aula. Cara, tá de sacanagem, né? Nem vou falar sobre isso aqui. Vamos lá. Leitura. Como é que você vai fazer a sua leitura? Recomendo pelas próprias questões. Faça a leitura pelas próprias questões. Eu vou chegar lá nesse ponto. Com toda certeza, não é o momento de você fazer leituras verticalizadas, aquelas leituras de cima a baixo da legislação, leituras integrais de todas as apostilas, aqueles PDF de 50 páginas. Cara, esse momento já passou. Quem estudou, estudou. Quem não estudou vai sentar no meio fio e vai chorar, porque já passou a hora. Você tá atrasado. Não é momento de fazer leitura integral de legislações. Porque olha só, você não tem mais tempo para produzir material. O tempo de produzir materiais já passou. Se você tinha um tempo anteriormente, não aproveitou ele, não fez leituras extensas, não construiu um material com feedback das questões e não tem agora o material pronto para uma reta final, sinto muito, mas o tempo já passou. Você pode simplesmente agora pegar estímulos aleatórios através das questões. Por quê? Porque dentro das questões você tem fragmentos da legislação aplicados dentro do contexto da questão, dentro do cabeçalho da questão, dentro dos comentários da questão, e lembre-se que na hora da sua prova você vai lidar com diversas questões aleatórias. As questões na sua prova não seguem a dinâmica de um estudo convencional, elas não seguem aquela linearidade do seu estudo. Não significa que na sua prova vai vir questões de cima a baixo do edital, vão ser questões aleatórias e a sua prova é aleatória. Então não é o momento, você tem menos de 50 dias, cara. Faça muitas questões e leia os artigos, leia a teoria pelas questões e pelos comentários das questões. E se você seguir isso aqui, você vai ter muito mais chance, porque dando mais volume nas questões, você tem muito mais oportunidade de errar, muito mais oportunidade de aprender com seus erros. Pense que não é o momento para leitura, já passou esse tempo. 50 dias não é nada, absolutamente nada. Mas antes da gente seguir aqui com o conteúdo, olha só que interessante que eu tenho para você. Se você é aquela pessoa um pouco desorganizada com os estudos, uma pessoa que não tem tanto tempo livre assim para estudar e principalmente não tem uma estratégia de revisões, tá perdido, não consegue dar o próximo passo sozinho, eu vou te ensinar várias técnicas para você aprender a conquistar a sua própria aprovação. A cada 15 dias nós vamos trazer aulas para dar muito mais clareza sobre como você vai organizar o seu estudo. Nós vamos conversar muito sobre organização, sobre estratégia de resolução de questões para você resolver mais questões, acertar mais questões. E o foco dessas aulas sempre será trazer o domínio, o controle, o protagonismo dos seus estudos e dos seus resultados para você mesmo. É uma solução definitiva para você nunca mais ficar gastando dinheiro com cursinho preparatório, comprando material, sendo que você nem precisa disso. Então o link está na descrição, bora lá participar porque você nunca mais vai ficar perdido na sua vida de concurso. Bom, vamos lá, nessa reta final, quantas questões você deve fazer por dia? Cara, no mínimo 80. A sua prova tem 80 questões, pronto e acabou.
Não existe preparação para a prova com 80, 100, 120 questões, fazendo 10 questões, 20 questões por dia. Você vai estar fazendo muito pouco. Cara, é a mesma coisa que você treinar para uma maratona correndo 5 km todas as semanas. Não faz sentido algum. E como é que você acha que estudando uma, duas disciplinas por dia, fazendo 10, 20, 30 questões e vai chegar numa hora da prova, tem 12 disciplinas, precisa fazer 80 questões, você acha sinceramente que isso aqui vai dar certo? Pô, tá de sacanagem, cara. Você tem que fazer no mínimo. Isso aqui é o mínimo do mínimo, 80 questões. Não existe pessoa com 3 horas de estudo por dia que não consiga fazer esse número aqui. Isso aqui chega a ser ridículo de fazer porque é muito fácil. Abre qualquer site de questões, fica 3 horas em cima. Se você não fizer 80 questões, você deve ter algum problema cognitivo, algum problema intelectual. Pare de ficar pegando a apostila querendo anotar coisa, pare de ficar lendo ao mesmo tempo. Esse é o momento para você aumentar o número de questões. É claro que você já deveria estar fazendo isso aqui muito antes. Infelizmente, se você não fez, aproveite que você tem 7 semanas para fazer isso daqui. Bom, vamos lá. E quantas disciplinas você vai estudar por dia? Tem vídeo aqui no canal sobre isso, só que numa reta final vai depender muito da carga horária que você está trabalhando, certo? O que a gente tem que verificar aqui? Se são 12 disciplinas por dia, isso significa que na hora da sua prova vão ter 12 disciplinas na prova, mais a redação. Então, se você não simular esse cenário cada vez mais e com mais frequência, olha só o problemão que você está arrumando para sua vida, porque você vai encontrar com isso na sua prova. E é uma ilusão muito grande você achar que com 2 disciplinas por dia, 3 por dia, você vai estar pronto para uma prova de 12 disciplinas. Cara, você tem que cada vez mais simular esse cenário para cada vez mais ter mais assuntos e mais disciplinas por dia. Pode ser até agora, ou se você quiser fazer faltando 30 dias, se você tiver um pouco mais de tempo, bote pelo menos 6 disciplinas por dia. E é claro que aqui você pode fazer ou com 6 horas por dia, botar uma disciplina por hora e socar de assunto ali dentro para cada disciplina, ou se você tiver menos tempo, você pode fazer no mínimo 3 disciplinas por dia, ou até mesmo se você tiver um pouco mais de coragem, uma pessoa com a cabeça um pouco mais aberta, você bota 6 disciplinas por dia e bota 30 minutos de questões em cada uma. E é isso aqui mesmo, você precisa dar esses tiros, esses estímulos aleatórios, porque a sua prova é aleatória. Bote isso aqui na tua cabeça, não é aquele cronograma todo engessado lá que o teu professor de cursinho passou, não é aquele esqueminha que você montou ali no Excel que vai te fazer passar nas primeiras colocações e principalmente vai servir na reta final, porque na reta final você vai empilhando os assuntos, a pressão vai aumentando, você vê que seus materiais não prestam para mais nada e você vai perceber que se você não botar pelo menos metade das disciplinas por dia, ou até mesmo todas, se você tiver mais coragem ainda, você não vai ter resultado. A prova tem todas as disciplinas e você precisa se preparar para esse momento. Lembre-se que todos os dias que você estuda, você está acumulando horas para fazer uma prova, chegar num dia e despejar todo aquele conhecimento em cima dela. Então é muito simples essa situação, só não enxerga quem não quer. Você treina por meses ou por anos para fazer uma prova e neste caso a Polícia Penal de Goiás tem 12 disciplinas e se você não treinou dessa forma, infelizmente não tem o que fazer. Muito bom então, senhores, essas aqui foram as minhas recomendações para a reta final da Polícia Penal de Goiás. Espero que você tenha aproveitado alguma informação daqui, porque não é o momento de você fazer mais do mesmo, não é o momento de você fazer apenas aquele básico do dia a dia, porque isso aqui não funciona. Eu sei que são muitas vagas, eu sei que são 1.600 vagas, tem muita pessoa que vai fazer a prova sem saber praticamente nada e vai passar, mas você não pode ser apenas mais um nesse mundo de concurso. Pense de forma estratégica, pense sempre em organização, pense em performance para ser sempre melhor que você mesmo e aí sim você consegue alcançar as melhores classificações e ser aprovado quanto antes. E eu vou deixar aqui na tela 2 vídeos recomendados deste canal para você aprender cada vez mais a acelerar o seu processo de aprovação para passar para as carreiras policiais ou qualquer outra carreira que você esteja estudando. Eu vou ficando por aqui, um abraço, valeu!